Nessa questão, nós vamos representar o circuito mostrado na figura de uma outra maneira, a partir dos símbolos, né, para o gerador e o receptor. Nós temos, inicialmente, a tomada de 120 volts, que seria o nosso gerador de força eletromotriz. Essa diferença de potencial de 120 volts, ela é entregue aos terminais de um receptor elétrico, no caso a enceradeira. Nosso receptor é dotado de uma resistência interna de uma fonte de força contra-eletromotriz, que aqui foi chamada de ε', e a resistência interna R'. A resistência R' não foi dada no enunciado, que é justamente o que ele pede no exercício. Nosso receptor elétrico, no caso a enceradeira, colocado aqui, eu vou chamar esses pontos de A e B. A e B são os terminais do nosso receptor elétrico. De acordo com o enunciado, ele fala que a potência elétrica dissipada por ela, quer dizer, a enceradeira é de 220 watts e a sua força contra-eletromotriz de 110 volts. Então vamos colocar esses valores aqui. Força contra-eletromotriz 110 volts e potência dissipada de 220 watts. Entende-se que o termo dissipado, ele é algo perdido, vamos dizer, jogado fora. Isso aconteceria na resistência interna. Porém, esse exercício considera como potência dissipada a potência desenvolvida na enceradeira aqui, ó, como potência útil. Fica aí a crítica à questão. Uma potência útil que seria, no caso, potência relativa ao trabalho útil, que é o movimento do motor da enceradeira. Quando a gente fala em geral potência dissipada, dá a ideia de que é aquilo que foi convertido em calor, da potência que está associada à perda de energia por efeito Joule. Bom, de qualquer forma, continuando a resolução do exercício, ele pede para a gente calcular a resistência interna. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a corrente elétrica que passa pelo receptor. Essa corrente elétrica que vai circular do gerador para o receptor, no seu sentido convencional, pode ser calculado da seguinte maneira. Como nós temos a potência de 220 watts e a força contra-eletromotriz de 110 volts, aplicamos facilmente a equação P igual a V vezes I, onde I é P sobre V. Esse V, no caso aqui, seria a força contra-eletromotriz. Então teríamos 220 watts dividindo por 110 volts, resultando numa corrente de 2 amperes. Como nós temos um receptor elétrico, aplicando essa equação do receptor, esse VAB, que é a voltagem aplicada em seus terminais, seria a sua força contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. Substituindo todos esses valores pelos valores fornecidos no enunciado, temos que a diferença de potencial fornecida a ele é de 120 volts, a força contra-eletromotriz 110 volts, resistência interna R', o que ele pede para calcular, e a corrente elétrica de 2 amperes. Nesse caso, continuando o cálculo, temos que a resistência R' é igual a 120 menos 110, dividido pela corrente, que é de 2 amperes. 120 menos 110, 10 volts, dividido por 2 amperes, 5 ohms de resistência interna. A resposta, portanto, letra C. A letra E, fazendo apenas um comentário, é de menos 5 ohms. Como não faz sentido termos uma resistência elétrica negativa, a resposta realmente é a letra C, 5 ohms.